o Billy Graham não pode tomar o meu lugar e eu posso tomar o lugar dele. Como Noé não podia fazer, Moisés não podia fazer uma arca para passar Israel no Mar Vermelho, como Noé fez. Porque cada um com a sua missão. Cada um com a sua missão. Um não pode tomar o lugar do outro. É o que tem dado problema. A pessoa não nasceu para tal coisa, mas ela quer ser uma coisa que ela não nasceu para ser. Além dela se prejudicar, ela prejudica o outro. O irmão Branham estava numa igreja, a mensagem chama dedicação. É uma mensagem nova agora que saiu. O irmão Branham, ele viu uma menina tocando, uma menina nova, daí dos seus 5 anos, por aí. E ele falou, mas como que essa menina toca bem? E eu tenho uma filha chamada Rebeca, e eu pago aula para ela estudar. Ela tem o piano novo, e eu pago aula para ela. Ela já faz aí 5 anos que estuda e não toca bem com nem essas menininhas aí. Aí ele falou assim, aí que tá, irmão Bona disse. É o dom. É o dom. Quando não tem o dom, não adianta querer ser uma coisa que não nasceu para ser. Não adianta. Você vê, a filha dele, ele falando da filha dele, ela estava presente. Tanto ano estudando música, pagando todo mês para ela ter professora, que seja. E ela não toca. E a menininha aí, sem aula, sem professora, sem nada, toca maravilhosamente bem, que a minha filha não toca igual, com 5 anos de estudo. Ele falou assim, isso é o dom. Uma tem o dom, a outra não tem. Quer ser uma coisa que não nasceu para ser. Então, dá gasto, comprou teclado, piano novo, pagava professor de aula, e não saía do lugar, Rebeca. Não saía do lugar, porque não tinha o dom. Assim está na medicina. Tem médico que não nasceu para ser médico, mas é médico porque o pai quis que ele fosse médico, a família quis, pagou, mas não tem dom para ser médico. É malcriado, às vezes faz operação errada, não tem paciência com o paciente, porque não nasceu para isso. Não nasceu, o irmão Branham disse que tem muita mulher que não nasceu para ser mãe. E ela quer ser mãe. Aí tem o filho, fica nervosa, aí até bate, quando não mata, porque não nasceu para ser aquilo. É que nem nós da mensagem, nós, o povo da mensagem, do irmão Branham. Nós nascemos para seguir a mensagem. Não é que nós aceitamos a mensagem. Antes da fundação do mundo, Deus já predestinou o irmão Branham para ser o profeta dessa era e nós para seguir ele. A coisa vem de lá, antes da fundação do mundo, não é de agora, não é de ontem, nem de anteontem. É coisa que vem diante da fundação do mundo. A nossa caminhada aqui na Terra, tudo ela tem um propósito. Nada é sem ter um propósito. E nós receber a mensagem do irmão Branham e crer que ele é um profeta, isso não é uma coisa nossa. Isso é uma coisa que de Deus veio para nós. Que Deus escolheu nós e chamou nós para essa missão. Então, não é que nós se esforça para seguir a mensagem do irmão Branham. Nós seguimos a mensagem do irmão Branham com alegria. Porque nós nascemos para isso, nós estamos no nosso lugar. Tendo na mensagem, nós estamos no nosso lugar. Se nós não estamos na mensagem, nós estamos fora de lugar. Nem no caso de Noemi. Saiu fora de Israel, teve as percas dos filhos e esposa. Ainda bem que ela ganhou a Ruth. Se ela não ganha a Ruth, estava tudo perdido.
Se não fosse a Ruth, estava tudo perdido. Porque se não fosse Ruth, não ia ter Boaz. E se não tivesse Boaz, não tinha remissão. Precisa da noiva para ter Boaz, precisa de Boaz para ter remissão. Então não encontra muitas coisas fora do lugar. Aqui no livro de Josué, ali no capítulo 5, creio que capítulo 5 de Josué, no capítulo 4, mais no capítulo 4, o capítulo 5 está falando da ceia, da Páscoa. Mas no capítulo 4, está falando que Josué não pôde circuncidar, trazer a circuncisão no deserto. Ninguém foi circuncidado no deserto, ninguém. Ninguém foi circuncidado no deserto. Por causa daqueles guerreiros. Deus está falando por causa daquele guerreiro. Aqueles guerreiros do deserto que pertenciam a Israel. Eles seguraram Israel por 40 anos no deserto. Deus não deixou Israel entrar em Canaã com aqueles guerreiros juntos. Eles saíram do Egito, veio para o deserto. Mas do deserto para Canaã, Deus não permitiu que ele entrasse. Porque ele era guerreiro. E tem uma mensagem, como a Brana fala, que enquanto o último guerreiro não morreu, Deus não deixou Israel entrar em Canaã. Daí fala, Israel não entrou em Canaã por causa da incredulidade. Israel não entrou em Canaã. Israel não entrou em Canaã por causa disso, por causa daquilo. Mas não. A Bíblia, o irmão Brana, explica qual foi o motivo de Israel não entrar em Canaã dentro de, parece que 3 ou 11 dias. Era coisa rápida. Era coisa rápida. Tem uma mensagem que ele fala, ia gastar 11 dias para chegar. Outra mensagem fala 3, mas era 11 dias. 11 dias ele chegava em Canaã, andando 11 dias. Não era longe. Mas por que demorou 40 anos? Por quê? Qual é o motivo? Lá no livro de Josué 4 está explicando. E tem uma mensagem da Mambana, parece que é virando para o norte. Se eu não me engano, é virando para o norte. O Mambana explica. Por causa do guerreiro. Não guerreiro contra o inimigo. Porque Josué era guerreiro. Josué era o general. O maior guerreiro que Israel tinha era Josué. Que ele era o general. Que quando Moisés levantava a mão, Josué vencia. Mas Josué guerreava contra os amalequitas, contra os filisteus, contra o inimigo. Agora nós estamos falando de guerreiro que guerreava contra os irmãos, guerreava contra Moisés, guerreava contra Arão, guerreava contra o maná, guerreava contra a água da rocha, guerreava com a liderança, que era Moisés e Arão. E esse guerreiro, Deus não deixou entrar em Canaã. Ficou andando no deserto até que o último morresse. Será que o arrebatamento também não está sendo assim, irmão? Será que o arrebatamento não está travado porque Deus está esperando o último guerreiro morrer? O irmão que guerreia contra o irmão. Olha, irmão, em vez de guerrear contra o pecado, guerrear contra o tráfico, guerrear contra esses vícios que vêm aí, cigarro, bebida alcoólica, que é comprovado que o maior consumidor de bebida alcoólica são a mocidade.
E a maior parte dos fumantes são as mulheres. Parece que é 68% do fumante são mulher. Mulher que gera filho. E o irmão Branham diz que quando ela dá mamar, a nicotina sai no leite e o nenê já nasce contaminado com nicotina. Quem é que está combatendo isso? Quem é que está guerreando contra isso? Não, vai guerrear contra o pastor. Vai guerrear contra a irmã. Vai guerrear contra o irmão na igreja. Lá ele fica valente. Levanta, fala. O pastor tem que ir na casa, reconciliar a família, que o irmão está brigando com outro irmão. Isso aconteceu dentro de Israel, no deserto. Por isso que Salomão disse, em Eclesiastes, capítulo 3, verso 16, não há nada novo. Você fala, isso é novo. Salomão disse, não, já aconteceu no século passado. Porque o que foi, é o que é. E o que há de ser, também já foi. Também já foi. Aquela guerra que Israel tinha no deserto, que era a guerra contra Deus, guerreando contra Deus, guerreando contra Moisés, guerreando, desfazendo do maná, desfazendo do maná, chamando o maná de vil, lutando contra Deus no deserto. Deus não permitiu que entrasse e Deus nem deixou ele ser circuncidado. Leia isso no livro de Josué, capítulo 4, capítulo 5. Que o irmão vai deparar com essa declaração bíblica. Que Josué e nem Moisés circuncidaram, não houve circuncisação no deserto. Para aquelas crianças que nasciam, que no 8 dias era circuncidado, no deserto não teve. Por causa das guerras. Por causa das guerras. Deus não permitiu nem que ele desse a circuncisão para eles, para os filhos deles. Porque ele era guerreiro. Depois, quando morreu todo guerreiro, aí Deus mandou Josué. Aí o Jordão abriu. E Josué se introduziu Israel em Canaã. Quando chegou em Canaã, irmão, a coisa é séria. Não é brincadeira. Se a Bíblia, o que aconteceu, volta a acontecer, porque a Bíblia se repete. Em 1 Coríntios 10, eu creio que é 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo disse, Deus deixou registrado essas coisas para o nosso ensino. Depois de ele tirar um povo do Egito, matou aquele que não cresce no deserto. Depois de tirar do Egito, tirar do mundo, o Egito é o imundo, trazer para o sobrenatural, trazer para debaixo da coluna, trazer para Maná. Deus mata ele no deserto. Deus mata ele no clarão da coluna de fogo. Eles morrem no deserto. Morrem no deserto. Qual é o motivo? Guerrear contra Deus. Guerrear, porque Deus fala para Paulo, para Saulo de Tarso, quando encontrou com ele no caminho de Damasco. Duro é para ti lutar contra o criou. Paulo,
porque tu me persegue? Irmão, para de perseguir a mensagem. Você está perseguindo Jesus. Porque Jesus disse para o discípulo: quem aceitar vós, aceita a mim. Quem rejeitar vós, rejeita a mim. Você rejeitando a mensagem da Umbanda, você está rejeitando Deus que mandou ele. Se rejeitar o Umbanda, você não está rejeitando o Umbanda, você está rejeitando Deus que mandou ele. Você criticar a mensagem, você está criticando Deus que deu ela. Você pensa que você está lutando contra um homem e você vai ver que você está lutando contra Deus. Olha o Billy Paul, quando o irmão Branham falou para ele e para outro irmão que estava no hotel com eles dormindo: vamos jantar? Vamos. Aí o irmão Branham pegou a peruca e colocou na cabeça. Aí o Billy Paul falou: o senhor vai de peruca? Ele falou: vou. Ah, eu também vou comprar uma. Mas isso aí era já num tom de zombaria. E o irmão Branham falou: eu não vou jantar. Vai vocês dois. Aí o Billy Paul falou assim: eu entristeci papai. Ele não quis jantar com nós. O irmão falou: não, seu pai não ficou zangado, não, Billy Paul. Aí chegou no restaurante, cadê a fome? Billy Paul não tinha fome. Porque quando você aborrece um homem de Deus, você entra em depressão, você entra em desespero, se é que você tem o Espírito Santo. Se é que você tem predestinação. Você entra em desespero. Billy Paul perdeu a fome. Falou: eu entristeci papai. Aí o irmão falou: não, Billy Paul, come. Eu falei: não tenho fome. Eu perdi a fome. Aí vamos voltar para o hotel. Voltou para o hotel. Bateu na porta. O Umbanda abriu. O Billy Paul falou: pai. Nele fala pai. O Umbanda falou: senta aí, Billy Paul. E o Billy Paul disse assim: quando meu pai mandava sentar, porque a coisa era séria. Senta aí, eu quero falar com você, porque a coisa era séria. Aí ele falou: Billy Paul, Deus só não matou você porque eu não fui jantar. Porque se eu saísse para ir jantar com vocês, Deus ia matar você. Porque você zombou da peruca. Deus ia matar você. E o irmão Branham falou para ele: e eu só não fui jantar porque eu vi que Deus ia matar você. E aqui na Bíblia Sagrada, bem aqui, em 1 Samuel, aqui no capítulo 2 de 1 Samuel, por aqui, nós encontramos aquela passagem do sacerdote Eli, que o sacerdote Eli tinha 2 filhos, um chamava Finéia, e os 2 filhos dele eram sacerdotes, e os 2 filhos dele comiam da carne sacrificada a Deus, em vez de oferecer a carne em sacrifício, eles comiam. E ele mexia com as irmãs da igreja. Veja bem, 2 problemas sérios. Mexendo com o sacrifício de Deus, comendo da carne que era para oferecer para sacrifício, eles comiam. A pessoa levava lá um cordeiro para oferecer para Deus, eles matavam, eles comiam. E eles mexiam com as irmãs. Veja bem que ministério, mexendo com a irmã. E aquilo ficou famoso em Israel, o problema desses 2 jovens, desses 2 ministros, filho de Eli. E aí Eli foi nos 2 filhos dele e falou: filho, não faça isso. O povo está comentando, filho, para com isso. A Bíblia diz assim: Deus não deixou os 2 filhos de Eli ouvir o conselho do seu pai, porque Deus quis matar ele. Porque Deus quis matar. E a Bíblia diz que os 2 foram levar a arca para lutar contra os filisteus.
além do filisteu levar embora a arca, os dois morreu. E um estava com a mulher grávida para dar luz, e ela deu a luz quando soube da notícia que o marido tinha morrido. Um chamava Finéia. Por que os dois foram carregar a arca? Os dois não tinham condições de carregar a arca. A arca é a palavra. Os dois não tinham condição de carregar a palavra, porque os dois estavam em adultério. Os dois estavam comendo o sacrifício que era de Deus. E o seu pai aconselhou ele, Eli aconselhou ele. Mas a Bíblia disse que Deus não deixou o conselho de Eli valer, porque Deus queria matar os dois e matou. Por que Deus matou os dois? Porque os dois, além de comer da carne sacrificada a Deus, em vez de levar para o altar, ele comia, porque a Bíblia diz que os dois filhos de Eli não criam em Deus, não conheciam o Senhor. Como um homem que não conhece o Senhor pode ser sacerdote? Nós encontramos lá, também no dia de Jesus, Nicodemos. Jesus falando para ele, você é o mestre em Israel e não sabe sobre novo nascimento? Você é o mestre da mensagem e não sabe sobre novo nascimento, não sabe sobre o batismo do Espírito Santo? E é mestre da mensagem. Você é mestre em Israel, Nicodemos, e não entende sobre novo nascimento? E eu estou falando das coisas naturais e você não está entendendo? Como você vai entender da coisa espiritual? Nem de coisa naturais Nicodemos entendia, e era mestre de Israel. E não era fácil ser mestre de Israel. Não era um encargo leve ser mestre em Israel. E Nicodemo era. E não sabia nem sobre novo nascimento. Só que tem uma coisa. Ele reconhecia que Jesus era de Deus. Ele reconhecia. Porque ele mesmo falou para Jesus, ninguém faz o que tu faz, se Deus não fosse contigo. Bem sabemos, falando dele e de outros, bem sabemos que o Senhor é contigo, ele falou com Jesus. Porque ninguém faz o que tu faz, se Deus não fosse contigo. E isso aí ele sabia. Isso foi muito bom. Mas ele não sabia nada sobre novo nascimento, sendo mestre de Israel. E agora aqui nós encontramos os dois filhos de Eli, sacerdote, e a Bíblia fala, e os dois filhos de Eli não conheciam o Senhor. E quanta gente que não é pastor não conhece quem é Jesus, não sabe quem é Jesus, que Jesus é Deus, que ele é o princípio da criação de Deus, que ele era aquele que era, que é o que há de vir. Ele disse isso a João. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E lá na cartinha de Judas, aquela pequena cartinha que tem ali perto de Apocalipse, Judas fala do nosso único Deus, Jesus Cristo. Nosso único Deus, Jesus Cristo. E São João fala, no que é verdadeiro nós estamos, em Jesus Cristo. No que é verdadeiro nós estamos, em Jesus Cristo, o Filho de Deus. No que é verdadeiro nós estamos, no verdadeiro Deus que é Jesus. São João fala. Isaías 9:6, Isaías fala, um menino nasceu, um filho nós deu. O principado está sobre o seu ombro. Seu nome é maravilhoso. É príncipe da paz. Deus forte. Pai da eternidade. Pai da eternidade. Quem que era esse menino que Isaías fala? O irmão Brando disse, é Jesus. Os denominacionais não sabem nada sobre Jesus, que o apóstolo Paulo fala, vocês estão pregando um Jesus que eu não preguei. Vocês estão pregando um evangelho que eu não preguei. O apóstolo Paulo disse isso aos Coríntios.
vocês estão pregando um evangelho que eu não preguei. Um evangelho que a mulher pode ser pastora, um evangelho que Jesus é a segunda pessoa, um evangelho que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um evangelho que não tem profeta. Teve um irmão que ele chegou em mais 2 jovens, até se desviou esses 2 jovens, falando assim, não tem mais profeta. O último profeta foi João Batista. Está aqui Jesus falando. A lei e o profeta veio até João. Para Israel. Deus estava falando com Israel. Deus nem tinha começado ainda com o gentil, porque ele começou depois do Calvário. Se João Batista é o último profeta, Jesus então não era profeta, porque Jesus foi depois de João, e a mulher samaritana disse, eu vejo que tu é um profeta. E São Mateus, capítulo 23, Jesus disse, eis que eu mandarei profeta, mandarei é futuro. Um vocês matarão, outro vocês perseguirão. Eis que eu mandarei profeta. E também Paulo disse em Efésios, para um Deus deu, Deus deu ao ministério de apóstolo, para outro profeta, para outro evangelista, para outro pastor, para outro mestre, falando dos 5 ministérios ali de Efésios 4. O apóstolo Paulo, entre os 5 ministérios, um é de profeta. Se João Batista é o último profeta, então Paulo não foi profeta? Não é Paulo que falou, que profetizou que no último dia ia ser dia trabalhoso? O apóstolo Paulo não profetizou isso? Que ia surgir homem avarento, amante de si mesmo? Ele não profetizou isso, então ele não era profeta, Paulo? Paulo não era profeta? Se João Batista foi o último, então Jesus também não era? Isso aí, por isso que Jesus disse, vocês erram, porque não conhecem a Escritura. Errei, porque não conhecem a Escritura. Por isso que vocês erram, por não conhecer a Escritura. E a Escritura não pode ser anulada. E tem muita gente que anula o lava-pé. São João 3 está anulado pela denominação. Ato 2:38 está anulado. Ato 16, Ato 8:16, Filipe batizando em nome de Jesus Cristo. O povo de Samaria também está anulado pela denominação. Ato 19:5, Paulo batizando em nome de Jesus Cristo. Os discípulos de João também está anulado pela denominação. Malaquias 4, Elias virá e restaurará todas as coisas. Também está anulado pela denominação. Você anula a Bíblia. Fica anulando a Bíblia. E Pedro disse, o outro torce, um anula e o outro torce para a sua própria condenação. Mas Jesus Cristo disse, isso já vem direto de Jesus, lá em Apocalipse, no último capítulo, lá, o 22, aquele que tirar e aquele que acrescentar qualquer parte desse livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Tirar parte da árvore da vida, tirar a sua parte de Jesus. Você não tem parte nenhuma com Jesus. Você não tem nada com Jesus. Se você não tem nada com Jesus, você está perdido. E aquele que tira e acrescenta. Porque a Escritura não pode ser anulada. A Escritura não pode ser anulada. E o irmão vê que esses guerreiros que guerreavam contra os irmãos, guerreavam contra Moisés, guerreava contra Arão, guerreava contra Deus, guerreava contra o maná. Esses morreram todos no deserto. Deus não deixou nem circuncisão teve no deserto. Quando eles entraram em Canaã, Canaã aponta para o batismo do Espírito Santo. Em outra mensagem, a irmã Buena disse aponta para o milênio, porque o Canaã é de duplo sentido. Canaã tanto aponta para o batismo do Espírito Santo, como aponta para o milênio. Quando se trata de guerrear contra o inimigo,
é o batismo do Espírito Santo. Mas quando se trata de descanso na sua própria terra, aponta para o milênio. Então, quando eles entraram em Canaã, no capítulo 4, Deus mandou Josué fazer uma faca de pedra, pedra quer dizer revelação, e circuncidar outra vez, falou, circuncida outra vez, 2 vezes, circuncida todo agora, porque os guerreiros morreram tudo. Então circuncida todo agora. Aí Josué circuncidou todo Israel, quando eles entraram em Canaã. E depois, no capítulo 5, Josué dá a Santa Ceia para eles. Porque depois da circuncisão, que é o batismo do Espírito Santo, você está livre para tomar a Santa Ceia. Você está livre para tomar a Santa Ceia. Então, irmão, guerreie, fica guerreando contra a mensagem. Tanta coisa que você devia guerrear, já que você é guerreiro, já que você gosta das coisas certas e gosta de ver as coisas no lugar. Por que não guerreia, então, contra esses matadores assassinos da nossa mocidade com droga? Por que não guerreia? Já que você é guerreiro. Guerreia contra o pecado, o cigarro. Guerreia contra a Trindade. Guerreia contra a idolatria que está tomando conta da terra. Guerreia contra a macumba que está tomando espaço. Cada dia que passa está ficando mais forte. As macumbas nas esquinas, aí, os macumbeiros. Por que você não luta contra isso? Quer lutar contra Moisés? Quer lutar contra Josué? Quer lutar contra a coluna de fogo? Quer desfazer da coluna de fogo? Irmão usado, mas não usado por Deus, usado pelo inimigo, falando que aquela coluna de fogo que está sobre a cabeça do Mambana é montagem. Você é corajoso, irmão. Você é corajoso, rapaz. Falar que aquela coluna de fogo na cabeça do Mambana é uma montagem. Você não está lutando contra o Mambana, não. Você está lutando contra Deus, como Deus disse para Samuel. Quando o povo falou para Samuel, nós queremos um rei, não queremos mais que os teus filhos fiquem no nosso lugar, porque os teus filhos não têm bom comportamento, Samuel. Então nós queremos um rei para dar segurança para nós depois que você partir. Aí Samuel foi falar com Deus, como todo servo de Deus faz, procura Deus para saber o que fazer. Samuel procurou Deus, o que eu faço? O povo está pedindo um rei. Deus falou assim, dá um rei para eles, Samuel. Porque não é você que eles estão rejeitando. Estão rejeitando eu. Você pensa que você está rejeitando a irmã? Às vezes você está rejeitando Deus. Você pensa que você está desfazendo da irmã, humilhando a irmã, você está humilhando Deus, porque Deus está nela. Ela é um tabernáculo, ela é um templo do Espírito Santo. Você pensa que você está desfazendo do pastor? Se você soubesse que você está entristecendo Deus na sua investida, nos seus ataques que você faz contra ministro. Estou falando ministro da mensagem, porque ministro denominacional é anjo caído. Aí anjo caído, você tem que lutar mesmo contra anjo caído, porque é ele que está empesteando a terra, que Deus é 3 pessoas, não deixando a pessoa batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo falou desse turma aí. Jesus Cristo falou, eles ficam na porta do céu, eles não entram e não deixam os outros entrar. Eles ficam na porta do céu, eles não entram e não deixam os outros entrar. E devia ficar na porta do inferno. Não entrar no inferno e não deixar as pessoas entrar no inferno. Aí é um lugar bom de ficar, na porta do inferno. Eu não entro e vocês também não entram. Mas vai ficar na porta do céu. Não entra no céu, não entra na água em nome de Jesus Cristo, não entra na ceia com pão asmo, com vinho puro, lavando o pé dos irmãos e impede as pessoas de entrar. Jesus falou de vocês, que impede as pessoas de entrar no céu. Não entra e não deixa entrar. Jesus falou da existência suas.
ela não é esquisita, não é estranha. É falada, profetizada por Jesus. Então, irmão, para de guerrear contra a irmã, para de guerrear contra o irmão, para de guerrear contra o ministério, para de guerrear contra o pastor. Vai guerrear contra o inferno, guerreia contra as trevas, já que você é luz. Se é que você é luz, a luz guerreia contra as trevas. O irmão Branham disse que a luz guerreia contra as trevas. 5 horas da manhã, o irmão Branham disse, é a hora mais dura que tem da noite, é 5 horas da manhã, quando o sol está saindo e a noite não quer sair. O sol quer entrar e a noite não quer deixar o sol entrar. Então, a guerra. Às 5 horas da manhã que tem mais acidentes, 5 horas da manhã que é a hora mais dura, porque está tendo uma luta com a luz e com a treva. A luz querendo entrar e a treva não querendo sair. 5 horas da manhã. É isso, a luta Satanás contra Deus. Satanás é treva, Deus é luz. Deus quer entrar, Satanás não quer sair. Deus quer entrar na vida da pessoa, mas Satanás não quer sair. Então, a guerra dos dois. Aí sim, guerra de Deus contra Satanás. Guerra do sol contra a noite. Essa é uma guerra boa. Mas guerrear contra o irmão, cadê Israel fazia no deserto? Não pôde ser circuncidados. Não tomaram ceia no deserto. Nem Moisés, nem Josué deu ceia para eles no deserto. Moisés deu ceia para eles no Egito, mas não deu no deserto, porque no deserto eles começaram a brigar a tal ponto que Moisés não pôde dar ceia para eles, de tão em pecado que ele estava, mas pecado de blasfêmia. Não é que eles fumavam, não é que eles adulteravam, não é que eles bebiam no deserto. Não. O pecado deles era blasfêmia. Contradizer Deus. Lutar contra o que Deus estava fazendo. Mombrana disse, é muito melindroso. E a gente deve tomar muito cuidado. Porque às vezes você está criticando uma irmã e ela é cheia do Espírito Santo. E Deus não está nada... Deus está triste com você, porque você está criticando uma pessoa que ele está usando. Deus está triste com você, porque você está criticando uma obra que ele está realizando. E você está confundindo que é o homem que está fazendo, e não é o homem, é Deus. E você não percebe que você está lutando contra Deus. E lutar contra Deus, ele falou para Saulo de Tarso, é duro para ti, Paulo, lutar contra. É duro para ti lutar contra o crioulo. É duro para ti lutar contra a verdade. É duro para ti lutar contra a mensagem. É duro para ti lutar contra o Mombrana. Querer reprovar o ministério do Mombrana. Você não está sabendo que você está reprovando Deus. E morreu todo no deserto. Deus não deixou um entrar em Canaã. Entrar em Canaã é entrar no Espírito Santo. Deus não deixa entrar no Espírito Santo. Pessoa que vive brigando com o irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus dá para nós discernimento, para nós discernir. Porque às vezes nós não temos discernimento e não discerne que aquele irmão tem a graça de Deus na vida dele. Ele tem a misericórdia de Deus, ele tem Deus na vida dele. E a gente critica ele, e quem está aborrecido é Deus. Que nem o Bilipô, o menininho dele, o Bilipô estava contando a oferta, o menininho dele pegou na oferta e caiu no chão. O Bilipô deu um tapa na mão do menininho dele e falou assim, não põe a mão aí. O Mombrana falou, Bilipô, por que você bateu assim na mão do menino? O anjo dele não gostou. O anjo do seu filho não gostou. Você bateu na mão do menino. O anjo daquela irmã, o anjo do seu marido, irmã, o anjo da sua esposa, o anjo do seu filho,
não está gostando nada do que você está fazendo. O anjo do seu pastor não está gostando nada do que você está fazendo com o seu pastor. O anjo daquela igreja, que guarda aquela igreja. Porque o pastor é um anjo. E é um anjo com mais poder do que o anjo do céu. Mas ele tem o anjo do céu auxiliando. Que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme e o livra. E esse anjo, ele está livrando o irmão, às vezes não é do diabo, livrando o irmão de outro irmão. Porque às vezes o diabo não luta tanto contra nós como o irmão luta. Que Deus tenha misericórdia, irmão. E as pessoas estão pecando, não por fumar, porque não fuma mais. Não por beber, porque largou de beber. Não porque adulterar, porque não adultera mais. Vivam uma vida limpa, bonita, mas blasfêmia contra o Espírito Santo, porque reprova o que Deus faz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos para as perguntas da tarde. Primeira pergunta do irmão Oliveira Marcelo. O irmão pergunta: Pastor Joel, dado que Deus é onisciente e onipresente, por que ele perguntou a Adão onde ele estava? Porque ali ele não estava como Deus, irmão, ali estava como homem. Ali ele estava mostrando o seu ministério, que há 4.000 anos atrás ele realizou, nascendo de Maria, como homem, e indo em busca de homem, procurando os homens, falando para Pedro: venha você, segue-me. João, segue-me, buscando o homem. Porque não é o homem que busca Deus. Deus não é o homem que busca Deus, Deus que busca o homem. Ele procurou Elias quando estava dentro da gruta. Sempre foi Deus procurando o homem. Então ali, com Adão, aonde está tu, Adão? Ele estava fazendo o papel que ele ia fazer quando ele ia se fazer carne através de Maria. Que Deus ia gerar ele no ventre de Maria. Porque Maria não tem nada com isso. Ela simplesmente foi uma incubadora. Ele mesmo disse para Maria: mulher, o que eu tenho contigo? Mas ele foi Deus feito homem. E como Deus feito homem, ele ia procurar o homem. Então ali, quando ele desceu, ele estava fazendo o papel de Jesus. E quando ele também come com Abraão, ele estava fazendo o papel de Jesus, comendo com Abraão. Porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. E qual é que é o dia que Abraão viu ele? O dia que ele comeu com Abraão. Vamos para a próxima pergunta do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: por que Pedro, Tiago e João eram mais próximos de Jesus? Porque Pedro simbolizava a fé, João simbolizava o amor, e Tiago simbolizava a esperança. E os outros 9 representavam os 9 dão, porque tem 9 dão: língua estranha, profecia, a interpretação de língua, a sabedoria. São 9 dão. O apóstolo Paulo fala isso lá, eu creio que é no livro, parece que é Coríntios 14, coisa assim. O apóstolo Paulo fala, Coríntios 12, por ali. Ele fala que tem 9 dão. Os 9 discípulos simbolizavam os 9 dão. E Pedro, Tiago e João simbolizavam amor, fé e esperança. Por isso que ele levava sempre os 3 com ele. Então ele estava levando quem? O amor, a fé e a esperança. Esses 3 andavam com ele como 3 testemunhas. Cada um era uma testemunha. Tudo que ele ia fazer, ele levava os 3 como 3 testemunhas. Quando ele foi transfigurado, no Monte da Transfiguração ele levou os 3. Na ressurreição de Talita, ele levou os 3. Quando ele foi orar lá no monte, ele deixou os 9 mais para trás e levou os 3 mais para frente, para orar em particular com ele, os 3, porque era fé, amor e esperança. E os 3 a testemunha. Vamos para a próxima pergunta, agora do irmão Júlio Braz.
Ele pergunta, Pastor Joel, a era de Laodiceia já chegou ao fim? Por ser a menor de... Para nós chegou, irmão. Porque nós saímos dela. Para nós chegou o fim da era de Laodiceia. Porque nós saímos dela. Mas para o mundo, não. Eles estão em Laodiceia ainda. Porque nós saímos dela, porque Deus falou, saia dela, povo meu. Apocalipse 18, 4. Saia dela, povo meu. Então nós saímos. Eis que estou à porta e bato. E aquele que ouvir minha voz sairá e comerá comigo. Aí nós ouvimos a voz, saímos e estamos comendo com Deus. Comendo quem? A mensagem do profeta, que é o alimento, comemorando que Deus falou, armazena alimento. Alimento é a mensagem. Para nós viver a mensagem, nós temos que sair. Então a era da Laodiceia continua, mas não para nós. Cadê o Egito? Israel saiu do Egito. O Egito continuou sendo Egito, mas Israel tinha saído dele. Então o Egito para Israel tinha acabado. Mas o Egito não acabou. Para o Egito não, mas para Israel o Egito tinha acabado, porque agora sua missão era Canaã. Então a nossa missão agora é o Espírito Santo, é a promessa. Então a era da Laodiceia continua. Ela não acabou não, porque quando ela terminar nós saímos daqui. A era da Laodiceia não terminou. Ela terminou para nós, porque nós saímos dela. Vamos para a próxima pergunta do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta, qual o significado da ressurreição de Jesus Cristo e das manifestações aos discípulos por um período de 40 dias, pastor? Olha, depois que ele ressuscita, o que ele faz? Ele sobe ao céu, representar o sacrifício para Deus, que tinha que fazer isso. Sair, ressuscitar e apresentar lá no céu o sacrifício que já tinha consumado aqui na terra. Porque ele sai, depois de 3 dias ele sai, a Maria foi tocar nele e falou, não me toque, porque eu não subi ao Pai ainda. Aí ele subiu, apresentou o sacrifício, depois ele desceu e falou para Tomé, me toque. Porque agora ele podia ser tocado. Porque, e como ele era um sacrifício, e era um sacrifício de Deus, o verdadeiro sacrifício, então ele tinha que apresentar a Deus para depois começar Deus usar ele como sacerdote. Porque ele apresenta como cordeiro e Deus envia ele como sacerdote, Melquisedeque. Que aquele Melquisedeque que encontrou com Abraão era Jesus feito carne. Melquisedeque se fez carne. Jesus, Melquisedeque era Jesus. Aí que ele falou, me toque. Porque ele desceu, aí já tinha entregue o sacrifício, aí já tinha missão de sacerdote, ele falou, me toque. Aí, como sumo sacerdote, ele começou a reunir a igreja, que estava esparramada. Um tinha voltado a pescar, outro tinha voltado para casa, os 2 do caminho de Maú estavam voltando para a aldeia. Aí ele juntou a igreja, como ele está juntando nós agora. Como ele está juntando nós. Ele juntou a igreja, colocou no cenáculo, e falou, espera aí, até que do céu vocês sejam revestidos do Espírito Santo. E receberão o poder e serei minha testemunha. Aí, depois de 40 dias, foi os passos que ele teve para juntar a igreja. Aí ele é arrebatado no 40 dias. Depois fica dali 10 dias, o Espírito Santo é liberado, porque se ele não sobe, o Espírito Santo não desce. Porque ele mesmo disse que era necessário ele subir para o Espírito Santo descer. Se eu não for, ele não vem. Ele mesmo falou isso quando estava aqui na terra. Se eu não for, ele não vem. Então ele subiu, aí o Espírito Santo desceu, para dar continuação, para inaugurar a igreja e dar continuação na obra dele. Porque o mesmo Espírito que esteve em Jesus agora estava na igreja. E a mesma obra que Jesus fez, agora a igreja ia fazer. Agora era Deus num homem, agora era Deus num povo. Era o Espírito Santo num homem, chamado Jesus. Agora era o Espírito Santo num povo, chamado sua esposa.
Vamos para a próxima e última pergunta da tarde. O irmão Éder Inácio, ele pergunta: Paulo e o irmão Bran teve os 5 ministérios de Efésios? Teve. Todos eles tiveram os seus 5 ministérios. Todos eles tiveram. É que nem Moisés. O espírito que estava em Moisés foi distribuído a 70. Então, aqueles 70 homens, Deus tirou do espírito que estava em Moisés para dar para ele. O espírito que estava em Moisés era o Espírito Santo, né? Era o Espírito Santo. Moisés tinha tanto Espírito Santo que podia tirar dele e distribuir para 70. Veja bem, o quanto de Espírito Santo que Moisés tinha. Era um tipo de Jesus, né? Moisés era um tipo de Jesus. Que o mesmo Espírito que estava em Jesus foi distribuído para nós. O mesmo Espírito que estava em Moisés foi distribuído para os 70. Então, o irmão Branham, Paulo, eles trabalharam nos 5. Eles trabalharam nos 5 setores. De apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Eles trabalharam nesses 5 setores. Para poder dar exemplo para nós. Eles trabalharam nesses 5 setores. O profeta sempre trabalha. O profeta sempre ele vem revestido dos 5, desses 5 ministérios, porque ele é através deles, com o evangelista, com o mestre, vai trabalhar. Porque o irmão Branham trouxe mensagem de evangelista para o evangelista. O irmão Branham trouxe mensagem de mestre para mestre. O irmão Branham trouxe mensagem de pastor para pastor. Então, a mensagem do irmão Branham, ela tem os 5 ministérios para os 5 setores. Então, quem é apóstolo, a mensagem do irmão Branham tem material para ele. Quem é profeta, profeta menor. Existe profeta maior, profeta menor. Cane e eu somos profeta, mas menor. O irmão Branham é profeta maior. Cane o José Branham. O José Branham é profeta, mas menor. Ele não é maior, porque senão nós ia ter o 8º profeta. Nós não temos 8º, nós temos 7. O irmão Branham é o último. Depois do irmão Branham vem Elias, mas vem para Israel, vem para a nação. E na mensagem, o 5º selo, parece que é 340, o irmão Branham diz que Elias será profeta para toda a nação, e Moisés só será para Israel. Elias é para Israel e para toda a nação. O Elias que vai dar continuação no irmão Branham. O Elias, porque é 5º Elias. Elias, Eliseu, é João Batista, é o irmão Branham o 4º, agora o 5º é Elias mesmo, o mesmo Elias de Acabe. E ele vai ter a mesma luta que ele teve, ele vai voltar a ter. Ele vai provar que só o Senhor é Deus, que essas idolatrias não é nada. Ele vai provar isso. Ele vai provar isso. Vai acabar com essas idolatrias. Ele vai acabar. Elias fez isso e vai fazer de novo. Ele vai ser perseguido por Jezabel e vai chegar a matar ele. A Jezabel vai matar ele, porque o corpo dos dois será morto na praça. E o povo se alegrará, pensando que vai tudo. Aí vão falar, a paz e segurança, porque os dois morreu. Agora a paz e segurança. Aí que vem a repentina destruição. Então, que Deus te abençoe. Vamos para o espírito de oração da tarde. William Pinheiro pede oração a seus filhos Sofia, Lorena, Miguel e a sua família. O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. E pede oração também para que consiga alugar seu apartamento. Joel William pede oração ao seu favor e sua família. Benedita Nites pede oração ao seu favor e família. E o irmão Marcos Antônio pede oração à sua saúde espiritual, à sua saúde física e oração aos irmãos e parentes. Pai Santo, Deus poderoso, em nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo, e protegido pelo teu sangue, encorajado pelo teu sangue, não por nós mesmos, que nada temos, não pela nossa santidade, não pela nossa dignidade, porque não temos nada, Pai. Mas o Senhor tem tudo. O que falta em nós, sobra do Senhor Jesus. Então nós pedimos para que o Senhor, o qual nós salvou,
o qual ressuscitou por nós e está à destra de Deus intercedendo por nós com teu sangue. Eu peço que o Senhor venha ao encontro de cada irmão, de cada ouvinte, e o abasteça ele com teu poder, com teu socorro, Senhor. Ajuda o irmão Marcelo a alugar esse apartamento dele, que o inimigo está difícil de sair de cena, mas o Senhor é o sol, e a treva não pode com o sol. Então esse espírito vai ter que render, porque o Senhor vencerá. E o irmão Marcelo terá o seu imóvel alugado, que ele não quer esse dinheiro de aluguel para vaidade, mas quer para o seu socorro, Senhor. E os mais irmãos que estão pedindo oração, o Senhor sabe o que cada um sente. Se é cura ou cura, Senhor. Se é falta do emprego, dá um emprego. Se é que está em busca de um filho, de uma filha que está desviando ou desviada, que o Senhor traga de volta, como o Senhor trouxe Lia de volta, como o Senhor trouxe de volta os dois no caminho de Maú. O Senhor trouxe de volta todos os discípulos que tinham ido pescar, voltaram para a pesca, mas o Senhor trouxe tudo de volta e colocou no cenáculo para ser cheio do Espírito Santo. Então traga de volta teus filhos, coloca cada um no seu lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.